capítulo 4, do verso 16 ao verso 25. Não se assuste aí se você achar muito diferente. A minha tradução, a mensagem, ela é uma interpretação do texto, a partir do verso 16. Romanos 4, a partir do verso 16. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que o aceitemos a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente. É o único modo de garantir a participação nela. Tantos que guardam as tradições religiosas, quanto os que nunca ouviram falar delas. Porque Abraão é o pai de todos nós. Ele não é o nosso pai racial. Isso seria ler a história de trás para frente. Ele é o nosso pai na fé. Chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos? Abraão foi chamado de pai e depois se tornou pai porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer: levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. E assim foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Verso 19. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo: sem chance, esse corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo de que ele cumpriria o que tinha dito. E é por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus, ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus. Amém? O tema de nossa reflexão nesta noite é crer contra a esperança, o limite entre a razão e a fé. Crer contra a esperança, o limite entre a razão e a fé. É o tema de nossa reflexão nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, nesta noite, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é animadora, fortalece os nossos corações
enche o nosso coração de esperança e aumenta-nos a fé. E é tudo que nós precisamos, ó Deus, nesta noite, dessa visitação do Senhor sobre nós, nos dando da esperança que Tu destes a Abraão. Nos presenteie, nos revista dessa esperança nesta noite, ó Deus, e em todos os dias da nossa vida. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Graças a Deus. Crer contra a esperança, o limite entre a razão e a fé. Amados, crer contra a esperança é o mesmo que dizer que quando a razão fica sem respostas, quando uma grande muralha se levanta em nossa vida pela razão, por causa das circunstâncias adversas, uma outra espécie de esperança entra em cena, começa a fazer parte da história. O que poderíamos chamar aqui essa noite de esperança espiritual, que é quando a fé procura e descobre uma brecha, uma rachadura nessa muralha da razão, para jogar o seu facho de luz sobre a escuridão de nossas almas, sobre a escuridão de nossas desesperanças. E então conseguimos adquirir fé para prevalecer. Então, esperança nesse contexto bíblico é mais do que otimismo. Porque otimismo é só pensar que tudo vai dar certo. Mas a esperança que é crer contra a esperança é crer mesmo quando dá tudo errado. É crer mesmo quando tudo não acontece do jeito que gostaríamos que acontecesse, e ainda assim eu continuo crendo. Por isso essa fé ou essa esperança é mais que otimismo, é mais do que confissão positiva. É muito fácil, é muito simples eu simplesmente declarar que as coisas vão acontecer, ou que as coisas vão ser assim, que as coisas vão ser assado. Mas e quando as coisas não acontecem? E quando o mar parece não abrir? E quando as coisas não funcionam do nosso jeito? Nós temos, irmãos, muitos exemplos na Bíblia de pessoas que creram contra a esperança. Moisés, Noé, Abraão, Daniel, mesmo crendo, mesmo sendo fiel, foi lançado na cova dos leões. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sendo fiéis, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Mas continuaram crendo, a ponto de dizer ao rei que mesmo que Deus não os livrasse, não os guardasse, ainda assim eles continuariam crendo em Deus. É fé ou crença contra a esperança. Nós temos outros textos, como o da canção que cantamos esta noite, Abacuque 3, 17 a 19, que diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas,
e me fará andar sobre as minhas alturas. Em Jó 14, de 7 a 9, a Bíblia diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará. Aleluias! Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Em Lamentações 3, a partir do verso 21, o profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele diz o que pode dar esperança para ele. Ele diz: as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Um episódio que me chamou muita atenção também foi do naufrágio do apóstolo Paulo, em Atos 27, 20, quando o escritor sagrado registra um fato inusitado. Ele diz: e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Uma outra tradução diz: quase desistimos da esperança. Quase. E por fim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Bíblia diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior deles é o amor. E a Bíblia aqui apresenta a esperança como algo que permanece, e chamamos essa esperança de esperança espiritual. Mas nesta noite quero me apegar ao texto que nós lemos de Romanos capítulo 4, 16 a 25. Irmãos, desde domingo passado, aqui já no fim da minha pregação, veio à minha mente o tema da esperança. E eu fiquei até quinta-feira pensando sobre isso. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar com a igreja sobre esperança? E foi na madrugada fria, de quinta para sexta-feira. Para ser exato, era 3h59 da manhã, para ser bem exato e preciso. O termômetro marcava 10 graus. Quando eu acordo e ouço uma frase, quase que sussurrando no meu ouvido: creu contra a esperança. Acordei com essa frase, quase que parecendo que alguém falando comigo, e eu creio que era Deus falando comigo. Creu contra a esperança. E naquele momento eu senti, naquela madrugada fria, Deus aquecendo meu coração com essa frase de amor, de esperança, de fé, ecoando no meu coração. Eu logo levantei e comecei a meditar. Eu já ouvi isso, onde é que está isso? Comecei a pensar, eu já ouvi essa frase, eu já li isso em algum lugar. E quando comecei a pensar e meditar, então descobri que era sobre Abraão, em Romanos, que se tratava, o texto que nós acabamos de ler, que se tratava de Abraão. Mas eu queria que você soubesse nessa noite, irmãos, que isso que Deus falou no meu coração também se trata de mim e de você, para crermos contra a esperança.
E esse texto, irmãos, veio a mim como um abraço de Deus. Esse texto veio a mim como um carinho de Deus, aquecendo meu coração, mais que isso, aquecendo minha fé, renovando a minha esperança no Senhor. E eu creio que a intenção de Deus é aquecer a sua fé e o seu coração nessa noite também. Apesar das crises, apesar das adversidades, apesar da pandemia, apesar dos problemas familiares, Deus está querendo aquecer a sua fé e a sua esperança nessa noite também. Em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu vou dizer para você porque eu entendi essa palavra e porque que essa palavra veio a mim como um bálsamo, como um renovo sobre a minha vida. Ultimamente, tenho estado muito preocupado com o crescimento da igreja, em todos os aspectos. Isso tem me preocupado, cheguei a perder algumas noites de sono. E olhando ao meu redor, as circunstâncias parecem muitas vezes desfavoráveis. Um templo enorme, inacabado, poucas pessoas se envolvendo, participando, uma obra de reforma no templo e na casa pastoral por concluir, recursos financeiros reduzidos. Quando eu olho para a escola dominical, quando eu olho para o culto de quarta-feira, quando eu olho para a reunião de oração, com poucas pessoas se envolvendo, crentes desanimados, pessoas que vêm, pessoas que vão, sem criar raízes entre nós. E no meio de tudo isso, uma pandemia, me sentindo um tanto quanto limitado diante de tudo isso. E aí eu penso que já pensei tudo sobre o assunto. E eu penso que já imaginei todos os planos. E o cenário e o quadro não muda, e aliás parece que piora, ao invés de melhorar. Aos olhos humanos, vou dizer mais uma vez, aos olhos humanos parece que a obra é inviável. E foi exatamente num contexto como esse, de todas essas coisas borbulhando na minha mente e no meu coração, que eu escuto Deus falando comigo: creia contra a esperança. Amados, é exatamente isso que Deus quer que você faça nessa noite. Creia contra a esperança. E você, meu irmão? E você, minha irmã? O que é que está inviabilizando você? Quais são as coisas que têm afligido o seu coração? O que é que você tem pensado que não tem jeito? O que está faltando para que você enxergue que há uma luz no fim do túnel? O que está acontecendo com a sua fé? Esse problema familiar que não se resolve, esse problema financeiro que não tem solução aos seus olhos, esse curso, essa profissão que você tanto almeja, mas que não chega. A promoção que você acha que merece, mas não acontece no seu trabalho. Aquele problema na justiça que não anda, não resolve. O sonho que não se realiza, como da casa própria, por exemplo, ou trocar de carro, fazer uma viagem dos sonhos, não sei, a doença que não cura,
Eu não sei qual que é o seu problema nessa noite, mas eu te garanto uma coisa: Deus sabe. E a palavra de ordem nessa noite é: creia contra a esperança. Creia, tão somente creia. Eu quero te apresentar então alguns princípios para te levar a crer contra a esperança, exatamente para você entender quando crer contra a esperança se encontra entre a razão e a fé. A primeira coisa, é preciso que você entenda o que é esperança e o que é crer contra a esperança. A esperança é o que nos mantém vivos. A esperança é como oxigênio. É o que nos dá sustentabilidade. É por causa da esperança que nós vivemos. Quem não tem esperança não vive. Quem não tem esperança vegeta. Quem não tem esperança simplesmente se anula diante dos problemas e das adversidades. Por isso, ter esperança é algo extremamente necessário e importante. Os gregos afirmavam, irmãos, que categoricamente entre os seus mitos e suas filosofias, que todos são capazes de ter esperança, e a chamavam de esperança natural. E dizia que a esperança natural era essencial para a vida. Há um ditado popular, muito comum na boca das pessoas, que diz que a esperança é a última que morre. Na verdade, quem fala isso está falando de esperança natural. Porque 1 Coríntios 13 diz que a esperança permanece. Então a esperança que permanece é uma esperança espiritual. Mas o que acontece quando a esperança natural acaba? É algo muito perigoso quando a esperança natural acaba. É algo muito preocupante, porque alguém sem esperança perde a razão de viver. Alguém sem esperança perde a motivação para viver. E porque ele perde a motivação para viver, ele é capaz de ferir os seus semelhantes, e é capaz de ferir a si mesmo, porque não há nenhuma esperança, nenhuma motivação, nenhuma razão. E se a nossa vida estiver baseada só na esperança natural, e essa esperança se vai, se acaba, nós vamos nos murchando, nós vamos nos desistindo de lutar, de sonhar, de acreditar. Isso de fato é o que acontece. Acabamos nos mergulhados em uma depressão. Mergulhados numa depressão, de tal modo que até o nosso sistema imunológico fica prejudicado. Quanto mais adoecemos na esperança ou nas emoções ou na esperança natural, mais sujeitos estamos a toda sorte de doenças, de enfermidades. E devemos lutar e combater o tempo todo contra isso. Então a esperança aqui ela é dividida entre esperança natural e esperança espiritual. A primeira esperança que Paulo menciona no texto que nós lemos, no verso 18, deixa eu abrir outra tradução aqui. Alguém pode ler para nós aí, por favor? Romanos 4:18. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua
Exatamente. Em esperança, creu contra a esperança. A primeira esperança que Paulo menciona é a esperança espiritual. Uma esperança fortalecida na fé, que crê ou que luta, que batalha contra uma esperança natural que está baseada nas circunstâncias ao redor. É por isso que a Bíblia, quando declara ou faz uma declaração sobre fé, diz que fé é a prova das coisas que não se vê, e a convicção, é a prova das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E é em cima dessa fé que a nossa esperança está fundamentada. Então, amados, às vezes a esperança natural chega ao fim. Quando o médico diz que não tem mais jeito, quando o patrão manda embora, quando um problema não se resolve, e aí pensamos que tudo acabou porque não temos motivos para continuar acreditando. Será que algo já semelhante já aconteceu com você? Será que algo já lhe surpreendeu assim? Ou o que está acontecendo com você nesse momento? Então é oportuno nós nos voltarmos para a história de Abraão, que a Bíblia diz que creu contra a esperança. Abraão é considerado para nós, pela Bíblia, o pai da fé. Não só nesse texto que nós lemos, mas em outras partes das Escrituras Sagradas. Na esperança, creu contra a esperança. O que isso quer dizer exatamente para nós, irmãos? Abraão não tinha motivo algum para ter esperança. Ele e Sara não poderiam ter o filho tão esperado e prometido. Mas espiritualmente, Abraão contava com uma promessa do Senhor na sua vida. E por isso, ele escolheu continuar acreditando na promessa. A esperança natural se baseia nas circunstâncias. E a esperança espiritual se baseia na fé, na palavra de Deus. A esperança natural é na nossa relação com as pessoas. E a esperança espiritual é no nosso relacionamento com Deus. É na medida que aumentamos a fé, na medida que aumentamos a intimidade com Deus, na medida que estreitamos o nosso relacionamento com Ele, é que a nossa esperança e a nossa fé é fortalecida. Abraão esperou, Abraão creu, quando tudo dizia para ele não crer, quando não havia bases para a sua esperança, ele esperou. Você quer fazer o mesmo? Esperar contra a esperança? Crer contra a esperança? Então, seus olhos precisam estar voltados para Deus. Se a sua esperança acabou, eu quero dizer a você essa noite que você pode voltar a sonhar, pode voltar a ter esperança. Porque essa esperança não vem de nós, essa esperança vem de Deus. E Ele pode muito bem colocar dessa esperança no meu e no seu coração. Quando acabou, se a esperança acabou, você precisa voltar a ter esperança. Muitas vezes desistimos de um sonho, muitas vezes desistimos de um casamento, muitas vezes desistimos de um filho, de uma luta,
Mas eu quero que você creia no que nós cantamos esta noite. O Deus do impossível não se esqueceu de você. O Deus do impossível não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Não se esqueceu dessa igreja, não se esqueceu da sua família. Não se esqueceu dos seus sonhos. Não desista, irmão, há esperança para você. A expressão crer contra a esperança está em outras traduções como esperando contra a esperança. Paulo está falando da qualidade de fé, de alguém que continua esperando, mesmo que todas as circunstâncias apontam o contrário. E Paulo menciona isso no caso de Abraão. Nos versos 19 e 20, Paulo dá muitas razões que Abraão teria para não crer. Paulo menciona aí, esperando aqui nos dá uma ideia de alguém que tinha tudo para desistir, mas decidiu continuar crendo, aguardando na soberania e na fidelidade de Deus para conosco. Será que em algum momento você perdeu a esperança? Você pode crer contra a esperança, você pode colocar os seus olhos em Deus, você pode confiar que Deus é bondoso. Nós costumamos dizer, mas isso precisa de ser mais do que um jargão. A gente costuma dizer que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, mas isso tem que ser prático, realidade. Na minha fé, quando tudo parece dar o contrário, ainda assim preciso continuar crendo na bondade de Deus, no amor de Deus. O filósofo Voltaire afirmou certa vez: a filosofia é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá. Disse Voltaire. Mas um aluno de Voltaire disse assim: a fé é procurar num quarto escuro um gato preto que não está lá e achar o gato. Isso é fé. Aluno de Voltaire falou. Você não entende nada, Voltaire, de fé. Fé é crer no impossível. E é só por isso que nós cristãos permanecemos na fé, que é um dom de Deus em nosso favor. Alguém já disse, irmãos, que a fé é assim: primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Enquanto que os filósofos dizem que a fé é um saltar no escuro, e pode ser que tenha alguém lá ou não, um lugar ou não para você pisar, aquele que tem fé coloca o pé primeiro e espera Deus colocar o chão depois. Isso é fé. Então, que Deus nos dê condições de crer contra a esperança, continuar crendo mesmo que o mal lhe suceda, porque Deus promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Romanos capítulo 8, versículo 28, se não me falhar a memória. Isso inclui as experiências ruins da vida, das quais nenhum de nós estamos livres. Outra coisa que, para crer contra a esperança, você e eu precisamos entender e praticar, são as bases da esperança que crê contra a esperança. Antes da Bíblia dizer que Abraão creu contra a esperança, a Bíblia apresentou como estava solidificada, fundamentada a fé de Abraão.
Esse texto de Romanos, irmãos, principalmente esse aspecto aqui de crer contra a esperança, é muito mal utilizado, usado apenas para as questões de prosperidade, de cura, de soluções. Ele também nos faz acreditar nisso, mas seria muito pobre para nós pensarmos nisso, apenas nisso. A principal mensagem de Romanos 4, 16 a 25, é que você e eu estamos seguros e guardados em Cristo. Amém? Essa é a principal mensagem do crer contra a esperança. Por mais pressão que tenhamos, por mais difícil que seja uma circunstância, estamos guardados em Cristo. Como eu sempre costumo dizer, aconteça o que acontecer, somos de Jesus, e isso é o que importa. Amém? Glória a Deus. Então, essa fé de Abraão, que cria contra a esperança, estava fundamentada em dois princípios. Primeiro, naquele que vivifica os mortos, diz o verso 17. E isso aponta para o poder de Deus de fazer Jesus Cristo ressuscitar dos mortos, mas aponta também para a nossa própria ressurreição espiritual, porque a Bíblia nos chama ao novo nascimento. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando Ele nos chamou à vida, quando Ele nos vivificou. E era exatamente isso que tinha acontecido com Abraão. Abraão estava morto em sua idolatria, na terra de seus pais, e Deus o salvou e o chamou para ser pai de multidões. E é isso que Ele fez conosco e continua fazendo até hoje. Aquele que crê, Ele chama a vida, e Ele mesmo dá a fé para corresponder à vida que Ele chamou. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E a segunda premissa, o segundo princípio no qual Abraão estava solidificado para crer contra a esperança, porque ele cria num Deus que chama à existência as coisas que não existem. Esse versículo, ou essa parte do versículo que está falando, é uma declaração sobre a autossuficiência de Deus. A autossuficiência de Deus é o que, em outras palavras, Jesus disse aos seus discípulos. Quando Jesus estava fazendo as exigências do reino, quando Jesus estava fazendo as exigências do discipulado, naquele texto, quando ele disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, e Pedro e os discípulos então se desesperam e dizem assim: então, sendo assim, quem é que pode se salvar? E a resposta de Jesus foi categórica: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Você e eu, nós não podemos produzir a nossa salvação, não podemos produzir a nossa santificação, não podemos produzir a solução para os nossos problemas, mas Deus pode. E nós cremos no Deus do impossível. Irmãos, essa declaração de Paulo é a maior manifestação, a maior expressão do maior milagre que já existiu ou que pode existir. E qual milagre, pastor? Deus pode declarar justo os pecadores, como eu e você, que não somos justos, mas Ele nos declara justos. Ao imputar é colocar, enxertar sobre Jesus a justiça, aliás, enxertar a justiça de Jesus ou de Deus em nós, e ao mesmo tempo pegar os nossos pecados e enxertar nele, colocar sobre ele.
É nesse contexto que Paulo está dizendo isso aqui. Para que a justiça de Deus fosse imputada a nós. Ele pegou os nossos pecados e os imputou a Jesus. Colocou sobre Jesus a ira de Deus, que estava destinada a nós. Isso é o que Paulo está dizendo, Abraão estava fundamentado nisso. Porque Abraão, quando teve a experiência de ser chamado por Deus para levar o seu filho no Monte Moriá e sacrificar, o escritor de Hebreus disse que Abraão foi com tanta fé que sabia que mesmo que Deus permitisse a morte do seu filho, até dos mortos Deus o ressuscitaria. Tamanha era a fé de Abraão. E a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus o castigou, irmãos. Deus o esmagou. E a Bíblia diz que Deus agradou em fazer isso. Não é que Deus ficou rindo, batendo palma. Não, Deus aprovou o sacrifício. Quando a Bíblia fala que Deus se agradou disso, é que Deus aprovou o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Isaías 53, 10 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Porque essa, irmãos, era a nossa única esperança em Cristo Jesus. E por fim, para crer quanto à esperança, você precisa entender que as circunstâncias de fato na vida de Abraão eram desfavoráveis, e que devemos aprender como Abraão a não enfraquecer na fé. Não enfraquecermos na fé e nas promessas de Deus, ainda que alguns tenham por tardia, ainda que as aparências não nos sejam favoráveis. Creia no Senhor e seja perseverante nessa fé, porque enfraquecer na fé é um prejuízo para nós. Enfraquecer na fé por uma série de motivos que todos nós estamos sujeitos. Ninguém aqui está isento. Ninguém aqui é pior se fraquejar, e ninguém aqui será melhor porque não fraquejou. Porque como humanos ilimitados que somos, todos nós estamos sujeitos a fraquejar na fé. Mas quando o fraquejar da fé parecer ser a coisa mais evidente, mesmo assim não deixe de crer. Mesmo assim permaneça. O tempo para o cumprimento da vontade de Deus, as adversidades no nosso momento da vida que nós estamos passando, as lutas, nada pode ser obstáculo para nós, para mantermos a nossa fé ativa e constante. E toda vez que você pensar que está fraquejando, pede a Deus para lhe acrescentar a fé, pede a Deus para lhe aumentar a fé. Em Romanos 4, 19 e 20, que nós lemos, o testemunho é que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, irmãos, capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte: que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso a Ele seja dada a glória na igreja. Amém? Glória a Deus.
Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz. A razão dizia que era impossível, irmãos. A razão dizia que era impossível. Quando ele recebe a promessa, idade avançada, 75 anos, Sara 65 anos, quando Deus faz a promessa, do ponto de vista biológico e orgânico, já não poderiam ter filhos. Além disso, Sara era estéril. E a promessa do ponto de vista humano demorou para acontecer. Quase 25 anos para acontecer a promessa. Tudo era desfavorável para Abraão. Mas ele, primeiro, a Bíblia diz, não atentou para o seu corpo já amortecido, nem para as décadas de infertilidade de Sara. Segunda coisa, o texto diz, ele não duvidou da promessa. A certeza dele era tão grande que não existia espaço, nem na sua mente, nem no seu coração, para deixar que a dúvida entrasse. A Bíblia diz, irmãos, que quem duvida não precisa esperar nada de Deus. Lá em Tiago, capítulo 1. Se você duvida, você não precisa esperar, porque Deus não vai honrar a sua dúvida. O que Deus honra é a sua fé. Por causa da fidelidade dele mesmo. Por isso ele faz isso. O que eu aprendo aqui é que quando conhecemos o Deus que prometeu, não há espaço para dúvidas no nosso coração. Outra coisa, como é que Abraão se comportou? Primeiro, não atentou para o seu corpo amortecido, nem o de Sara, nem a sua infertilidade. Depois, não duvidou da promessa. 3, deu glórias a Deus, antes mesmo de ver a promessa acontecer. Com os olhos da fé, ele glorificou a Deus, se fortaleceu, diz o texto no verso 20. Se fortaleceu dando glórias a Deus. Isso é crer contra a esperança. Agradecer antes de ver com os olhos naturais. Agradecer com os olhos espirituais. E por fim, o texto diz que ele tinha certeza, convicção, estava certíssimo de que Deus era poderoso para fazer o que havia prometido. Convicção e intimidade com Deus. O que ajudou Abraão a continuar tendo esperança? Primeiro, sua fé, creu contra a esperança. Segundo, sua atitude, se fortaleceu dando glória a Deus. Terceiro, sua convicção, plenamente convicto ou certíssimo. Sua paciência, soube esperar o momento de Deus. Sua fidelidade, se manteve fiel, apesar das adversidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite, hoje, você pode não entender os planos de Deus para a sua vida, porque você está passando pelo que você está passando. Hoje, as providências de Deus podem parecer complicadas para você, pode parecer assustadoras, ou quem sabe parecer até sem resposta às providências de Deus. Mas saia essa noite crendo, confiante de que há um Deus na sala de controle do universo, que vela por mim, que vela por você, que vela por nós, que tem tudo na palma das suas mãos, tudo está planejado e determinado da forma como Ele assim o fez. Creia que Deus sabe o que faz.
Creia que Ele chama à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Ele abre porta onde não existe. Isso é mais do que quando alguém diz assim: se alguém fechar uma porta, Deus abre 10. Abrir porta onde não existe é a especialidade de Deus, por mim e por você. E Ele fará, mesmo quando você pensar que não tem jeito mais, mesmo quando você pensar que tudo está perdido. Deus quer que você saiba nesta noite que crer contra a esperança é saber que a última palavra é de Deus. E eu quero que você saia nessa noite com essa convicção. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nosso Deus é aquele que é capaz de transformar vales em mananciais, desertos em pomares, um cenário cinzento em jardim florido. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pedir a Ele nessa noite que a sua fé não enfraqueça e que a sua esperança seja renovada, para que você creia contra a esperança. Quando a esperança natural falhar, que você ainda tenha essa carta na manga: a esperança em Cristo, a esperança espiritual. Amém? É a esperança espiritual que é o limite entre a razão e a fé. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela Tua palavra nesta noite, que teve como objetivo fortalecer a nossa fé, trazer ânimo, trazer esperança ao nosso coração. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor falou tão profundamente no meu coração. Eu quero que o Senhor fale ao coração do teu povo também, que essa palavra de alguma forma tenha encontrado espaço no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs nessa noite, ó Pai. Que todos saiam nessa noite sabendo que Tu és o Deus de toda esperança. Tu és o Deus da fé, Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, e nossa alma repousa sob essa segurança, não só hoje, mas todos os dias da nossa existência. É a nossa oração de gratidão e a nossa petição que fortaleça-nos a fé, aumente a nossa esperança, nos dê intimidade e convicção, em nome de Jesus. Amém.